Aí galera, estamos para mais uma aula de geometria analítica, tá? Então a gente vai falar um pouco de baricentro e mediana de um triângulo. Então a gente tem um triângulo, a gente vai verificar a mediana e seu baricentro. O que vem a ser a mediana? A mediana de um triângulo é o segmento que vai ligar uma extremidade, ou seja, um vértice, até o ponto médio do lado oposto a esse vértice. Então tá aí, por exemplo, se eu considerar o vértice A, aí eu traço o ponto médio do lado BC, tá? E faço o segmento de A até o ponto médio. Se eu considerasse o ponto B, aí eu tinha que traçar o ponto médio de AC e fazer a ligação do B até o ponto médio de AC. Qualquer triângulo ele tem três medianas. E o ponto de encontro das três medianas a gente chama de baricentro. Por exemplo, tracei aí as três medianas no triângulo. Tá? Essas três medianas eu chamo de ponto G. Esse ponto G tem coordenadas XG e YG. Tá? E como é que eu calculo, tá, as medianas? Tá? Então, primeiro eu verifico qual é o vértice. Tá? Aí, sabendo o vértice, eu verifico o lado oposto, tá? E calculo o ponto médio do lado oposto. Tá aí, ó, o triângulo. Se eu considerar o vértice A, então o lado oposto é BC. E aí eu calculo o ponto médio do lado BC. Calculando o ponto médio do lado BC, aí eu uso distância entre os pontos para calcular a distância de A até o ponto médio, que é esse segmento aí que é a chamada mediana. Tá? Já para calcular o baricentro, tá? Que é o encontro das três medianas, eu tenho três medianas no triângulo, o que é que eu faço? Eu uso essa fórmula aí, ó, que é parecida com a de ponto médio, só que aí é dividido por 3. Soma todas as coordenadas em x dos vértices e divide por 3. Soma todas as coordenadas em y dos vértices e divide por 3. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um triângulo. 3 pontos formam um triângulo. Tá? Ponto A, ponto B e ponto C. Aí eu quero as coordenadas do baricentro e quero a mediana relativa ao vértice A. A mediana relativa ao vértice A. Não pedi as três, pedi só a do vértice A. Então o que é que acontece? Para calcular o baricentro, eu uso a formuleta, tá? Somo os três vértices, tá? Em x e em y e divido por 3. Coloquei aí, ó, as coordenadas do x, 2, 4 e menos 2. E coloquei as coordenadas do y, menos 1, menos 3 e menos 5. Somo tudo. Quando eu somo, tá, vai dar 4 no x, 4 terços, e no y, menos 9 terços. O 4 terços não dá de dividir, mas o menos 9 terços dá de dividir. Menos 9 dividido por 3 dá menos 3. Então, em x ficou 4 terços, em y ficou menos 3. Tá? Essas coordenadas aí no plano cartesiano são as coordenadas do baricentro desse triângulo ABC aí, que você pode montar o seu desenho. Já para a gente calcular a mediana relativa ao vértice A, eu coloquei aí os três vértices de novo para a gente fazer uma observação. E aí você tem que lembrar aquela explicação que eu coloquei lá atrás, tá? É relativo ao vértice A. Então, quem é o lado oposto ao vértice A? Ao lado oposto ao vértice A é lado BC. Se você fizer o desenho, fica bacana para você compreender isso aí, tá? Então, o vértice A, lado oposto é BC. E aí eu tenho que calcular o ponto médio do lado BC. Eu vou voltar só um pouco para você entender. Ó. Tá? Vértice A, oposto é BC. E aí eu calculo o ponto médio do lado BC. Depois que calcular o ponto médio, aí eu calculo a distância de A até o ponto médio. Beleza? Então vamos voltar. Tá? Que aí a gente tem BC, eu preciso calcular o ponto médio. Tá aí a fórmula do ponto médio novamente. Tá? Eu pego x de A mais x de B dividido por 2, y de A mais yb dividido por 2. Tá? Quem é o x de A e o x de B? Quem é o y de A e o y de B? Tá? Aí você tem que ir analisando cada ponto. Faz a soma, tá? A soma vai dar 4 menos 2 e vai dar também do outro lado menos 3 menos 5. Então, eu vou ter 2 dividido por 2 e menos 8 dividido por 2, que vai dar 1 em x e menos 4 em y.
Tá? Então essas coordenadas do plano cartesiano são as coordenadas do baricentro do triângulo. Tá? Já o comprimento da mediana, ou seja, a gente vai calcular o ponto médio, a gente vai calcular a mediana agora, tá? Que é o tamanho dessa mediana. A distância do ponto A até esse ponto M que a gente calculou. M de onde? M de BC. Tá? Então vai ser o x do A mais o x do M, y do A mais o y menos o y do M. Daí, eu colocando as coordenadas, quem é o x do A? É 2. Procura aí nos pontos que você encontra. Quem é o x do M? É 1. Quem é o y do A? É menos 1. Quem é o y do M? É menos 4. Tá? 2 menos 1 dá 1. E aí eu tenho um jogo de sinal, menos vezes menos dá mais. Tá? Fico com menos 1 mais 4. Então eu fico com 1 ao quadrado, que dá 1. E menos 1 mais 4, que dá 3. 3 ao quadrado. E 3 ao quadrado é 9. Então eu fico com 1 mais 9, que dá raiz de 10. Tá? Então é isso, gente. E por hoje é só.